Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Seara Espírita, a todos que nos acompanham pelo Facebook e posteriormente pelo YouTube, pelo nosso canal, Ame Barbacena, e também aos sábados pela Rádio Correio da Serra, é um programa que passa às 9 horas da manhã. Hoje, um programa muito especial, estamos recebendo Ivana Raiski, de Goiânia, Goiás. Ela que nos fará uma apresentação, é mais uma entrevista, né, com o Paulo, comigo, sobre o bom ânimo, baseado sobre o capítulo 8 da Boa Nova, livro do Chico, né, Psicografia do Chico, livro de Humberto de Campos. Mas antes da gente iniciar, vamos fazer a nossa oração. Elevar o nosso pensamento a Deus, serenando a nossa mente, agradecendo sempre pelas oportunidades que a vida nos dá, de aprimoramento, de aprendizagem, entendendo que as diversas dificuldades que passamos são meios de aprendermos e de chegarmos até Deus. Rogamos a Deus, em sua infinita bondade, que auxilie aqueles que passam por mais necessidade, estão nas ruas, nas prisões, nos hospitais, aos médicos que estão na linha de frente e a todos os outros profissionais que estão trabalhando no combate ao coronavírus e também a todas outras doenças e mazelas que nos assolam. Que assim seja. Que assim seja. Vou fazer uma breve introdução, né, da nossa convidada. A Ivana Raiski é ex-presidente da Federação Espírita de Goiás. Ela é parte da área de comunicação espírita do Conselho Federativo da FEB, Federação Espírita Brasileira, e atual presidente do Instituto Goiano de Estudos Espíritas, IGES. Muito boa noite, Ivana. Boa noite, Fred. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os amigos que estão nos acompanhando aqui no programa Seara Espírita. Muita alegria. Nós estamos juntos aqui nessa noite. Muita alegria. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fred. Muito obrigado pela oportunidade. Ivana, uma alegria poder revê-la novamente. Depois dessa apresentação aí que o Fred faz de você, nos resta só dizer que você é nossa amiga, né? A gente já se conhece há muito tempo e Verdade. Nos encontramos, às vezes, oportunamente nós nos encontramos e nos abraçamos, e estávamos com saudade da sua presença, até porque nós tínhamos uma agenda, né, que foi interrompida por essa situação que nos convida a todos, né, a refletirmos, mas você estaria conosco há poucos meses atrás aí, onde nós faríamos um encontro de valorização da vida, mas não foi possível essa realização, esse acontecimento, e agora que você está virtualmente, né, para contribuir com o nosso trabalho. Então, seja muito bem-vindo, uma alegria enorme receber você no nosso programa. Muito obrigada, Paulo. Realmente, nós lamentamos muito, estávamos com essa expectativa do nosso encontro de valorização da vida em Barbacena, junto com os nossos queridos Hélio Ribeiro, Carmen Silveira, Felipe Menezes. Não foi possível, mas, de qualquer forma, nós estamos juntos aí no trabalho, isso é o que importa, mais importante. Muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. Ótimo. E a gente também fica muito feliz. E eu gostaria de iniciar a nossa conversa pedindo para que você fizesse para a gente uma breve introdução a respeito desse tema que é muito importante, muito oportuno para todos nós, visto que andamos muito sem ânimo, né? Todos nós estamos desanimados, vamos generalizar, né? Todos nós estamos desanimados. E aí existe uma referência desse tema no livro de Humberto de Campos, e nós gostaríamos que você falasse para a gente qual é a proposta.
Então, você disse bem, né? Nós já estamos com esse sentimento de desânimo já de algum tempo, né, Paulo? Não somente em função da pandemia, mas mesmo antes da pandemia, nós sentimos que, principalmente nós, o povo brasileiro, estávamos num período realmente de desânimo, né? Em função de tudo que a gente vê acontecendo no mundo, aqui no Brasil, não é diferente. E aí vem a pandemia e gera esse medo, essa ansiedade, essa insegurança, né, em grande parte dos nossos irmãos, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, às vezes é até natural que o desânimo venha, né, e bata a nossa porta. E aí, o livro Boa Nova, que é um livro psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, ditado por Humberto de Campos, o livro Boa Nova, ele traz 30 histórias mostrando de que forma Jesus impactou na vida daquelas pessoas. Então, Humberto de Campos até usa um termo interessante, que ele diz que ele elencou no folclore do céu esses 30 contos, né, para compartilhar conosco. Então, são, assim, lindos, é um livro que a gente recomenda mesmo a leitura, o estudo. Cada vez que a gente lê a lição, quando você volta e relê, você já encontra uma outra coisa interessante que você tinha deixado passar. E dentre todas essas lições, nós vamos encontrar no capítulo 8 uma lição de título Bom Ânimo, que nos conta a história de Bartolomeu. Então, a história, o conto ele nos diz que Bartolomeu era um discípulo muito dedicado a Jesus, acompanhava Jesus em todos os seus trabalhos, as suas viagens, as suas pregações, mas que Bartolomeu, ele era triste, ele tinha um olhar triste, e Jesus percebia isso. Então, numa determinada ocasião em que foi propício, Jesus sentou com Bartolomeu e pediu para que ele abrisse o coração. Então, Bartolomeu disse para ele que ele era encantado com a Boa Nova, ele era encantado com o que Jesus pregava, né? Que aquilo tinha realmente mexido na vida dele, mas que ele ficava muito desanimado, né? Diante de tudo que ele via acontecendo no mundo, as coisas difíceis, as dificuldades nos relacionamentos, as dificuldades na vida material, né? Em relação ao trabalho. Então ele vai desabafando com Jesus, sabe? Falando que ele não entendia por que as coisas tinham que ser daquele jeito, né? Tanta dificuldade no mundo. E aí Jesus então diz para ele, fala, mas Bartolomeu, você se lembra que eu já expliquei que a felicidade não é deste mundo? Não é? Então, se a gente pega isso que Bartolomeu conversou com Jesus naquela época e trazemos para os nossos dias atuais, nós vamos nos encontrar parecido com o que Bartolomeu se sentia, né? Nós também ficamos olhando essas dificuldades, essas coisas todas que acontecem, e aí pensamos, mas Senhor, será que precisava disso tudo? E aí Jesus diz, olha, a felicidade não é desse mundo. E aí nós vamos nos lembrar que nós estamos aqui na Terra, não é por acaso, é justamente porque nosso estágio evolutivo atual faz com que a gente habite planetas como a Terra, que é um mundo de expiações e provas, onde o mal ainda prepondera, não é? Então, seguindo nesse diálogo, Bartolomeu diz para Jesus assim, mas o Evangelho exige de nós uma fortaleza permanente? E aí, Jesus diz assim, o Evangelho não exige fortaleza, ele transforma. Então, na verdade, o nosso grande desafio, Paulo, é estudando Jesus, estudando o que a doutrina espírita nos trouxe, clareando para nós, né, a compreensão da mensagem de Jesus, nós consigamos colocar isso em prática na nossa vida, exatamente para que a gente possa entender que todas essas dificuldades fazem parte desse nosso momento que nós estamos vivendo, né? E Bartolomeu, inclusive, se lembra da mãe que havia desencarnado há pouco tempo, e aí ele reclama com Jesus, né, da perda, da partida da mãe, e aí Jesus diz assim, mas nós não somos todos irmãos aqui, né? A sua mãe é nossa irmã, e Deus está cuidando dela, que é o nosso pai. Então ele lembra para Bartolomeu da nossa filiação divina, que a mãe dele não estava desamparada. E é interessante porque a história nos conta que Bartolomeu, então, foi embora, voltou para a casa dele, que era numa outra cidade, que era em Dalmanuta, e quando ele está caminhando, indo embora para casa, ele começa a olhar as coisas com outros olhos, sabe? Ele começa a olhar o céu estrelado e ver o quanto é linda a natureza.
ele começa a olhar o lago de Genezaré, o mar da Galileia, ele começa a observar a beleza do ambiente, né? A flora, a fauna, ele vai se encantando com tudo aquilo que Deus nos deu. E aí, quando ele chega em casa, ele que tinha dificuldade de relacionamento com os familiares, os irmãos, logo que ele abre a porta, os irmãos já começam a agredi-lo, ofendê-lo, e aí o pai também já o ofende, reclamando que ele não era um bom filho, exatamente porque ele seguia Jesus. E eles, né, não gostavam dessa escolha dele em seguir Jesus. E ele, então, nesse momento, ele resolve que ele precisa ser diferente. Porque eles não conheciam Jesus. Por isso eles agiam daquela forma. Mas que ele, Bartolomeu, ele conhecia. Então ele deixa de revidar. Ele começa a tratar com mais paciência, com um sorriso. Ele releva. E aí, naquele dia, ele vai para o trabalho e ele trata todo mundo com um sorriso, com gentileza, com bondade. Então, começa a se observar uma mudança no comportamento dele. E aí, essa lição, ela nos traz assim, um ensinamento muito interessante, né? Porque ela é muito atual. Nós estamos vivendo justamente esse período, assim, de ficarmos perguntando para Jesus, né? Por que disso tudo, Senhor? Mas não perder o bom ânimo. E era exatamente isso que eu ia te falar, que muita semelhança com os momentos atuais, né? É verdade. Se você pegar, Paulo, os ensinamentos de Jesus para aquela época, eles são completamente atuais para hoje, né? Sem dúvida. Para ver como nós não evoluímos tanto assim, né, de lá para cá. Ainda precisamos, né, aprender muito. E aí é o tema do nosso programa e, lógico, uma pergunta talvez não dê para abranger tudo o significado de bom ânimo. Mas, e até para a gente começar a trabalhar sobre as situações, né, diversas situações difíceis que a gente passa aqui, o que é ter bom ânimo, né? Quando a gente fala que a gente precisa de ter um bom ânimo, esse capítulo é para isso. O que é esse bom ânimo? Eu penso, Fred, que o bom ânimo é você, primeiro, ter a sua fé consolidada, né? Para que você possa compreender que aquilo que está acontecendo, primeiro, é temporário, porque não existe sofrimento que dure para sempre. Então, é um momento que nós estamos vivendo na nossa vida e que vai passar, acreditando que um futuro melhor virá. Mas esse futuro melhor virá graças a nós, porque nós conquistaremos esse futuro melhor, porque quando nós acreditamos nisso, nós agimos com mais resignação. Então, nós somos resignados diante das coisas da vida. Exatamente por quê? Porque nós compreendemos. Quando nós compreendemos o porquê da dor, quando nós compreendemos o porquê das coisas que acontecem no mundo, nós encaramos essa dor e essa dificuldade de forma resignada, mas confiante, com fé, de que Deus está nos protegendo, Deus está no comando, Deus prepara um futuro melhor para nós, se nós conseguirmos atravessar por isso aqui com esse bom ânimo, que é essa esperança. E é essa alegria interior que ninguém pode tirar de nós, independentemente do que esteja acontecendo à nossa volta. Então, é nós cultivarmos esse sentimento interior de gratidão, gratidão por tantas coisas que nós recebemos de Deus. Se nós pararmos para pensar, Divaldo Franco, nosso querido Divaldo, que inclusive, né, está passando por uma cirurgia amanhã às 14 horas, precisa aí das nossas orações. Divaldo, ele normalmente encerra as palestras dele com o poema da gratidão de Amélia Rodrigues. Vocês já pararam para prestar atenção mesmo no detalhe daquele poema? Ele é, gente, um hino de louvor, de gratidão a Deus. Porque a Amélia Rodrigues, ela fala da gratidão por coisas que a gente nem para pensar, não é? Como o fato de enxergar, de ouvir, de andar, de sentir, de amar. Então, quando nós temos esse sentimento de gratidão dentro de nós, nós enfrentamos as dificuldades que a vida nos oferece, mas nós não perdemos o bom ânimo. Ou seja, nós acreditamos que isso aqui vai passar e que dias melhores virão. É verdade. E a Amélia Rodrigues, você muito bem lembra, ela é poetisa, né? Ela faz daquela prece uma profunda reflexão do sentido da vida, né? E nos convida a pensar de que nós somos muito reclamões, nós reclamamos, temos muita coisa para agradecer, mas ainda assim reclamamos muito da vida. Mas voltando ao que
essa conversa que Jesus tem com Bartolomeu, quando Jesus se aproxima dele e percebe nele essa tristeza, que na verdade nem o próprio Bartolomeu sabia entender a origem, e nós nos identificamos muito com isso, principalmente nesses dias atuais. Quando a gente fala esses dias atuais, não necessariamente momento da pandemia, mas de um bom tempo para cá a gente vê que as coisas estão de perna para o ar mesmo. E essa tristeza que nos envolve a todos e que nos identificamos muito com a personagem Bartolomeu, Jesus, ele mesmo não conseguia explicar. O próprio Bartolomeu é como se ele fosse envolvido por aquela melancolia que é bem falada lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Saudade de alguma coisa. Como é que o Espiritismo pode explicar para a gente um pouco a esse respeito? Essa tristeza que nós não sabemos, muitas vezes, nem de onde vem, nem para onde vai, né? Pois é. E o Espiritismo explica isso para nós de uma forma muito racional, né, de uma forma muito lógica, que nós aprendemos a compreender, então, o porquê das coisas, inclusive desse sentimento de melancolia que por vezes nos assalta. Não é? Porque esse sentimento de melancolia, quando ele vem, em alguns momentos ele vem em nós, e nós sentimos aquela tristeza, aquela melancolia, mas daí a pouco passa e nós vamos à luta e vamos para a vida e tudo. O problema é quando esse sentimento não passa, né? Que a pessoa vai cultivando essa tristeza e isso pode, inclusive, levar ao adoecimento, a uma depressão e tudo. Mas o sentimento de melancolia, ele é natural, por quê? Vamos relembrar o seguinte, nós somos espíritos imortais. Todos fomos criados por Deus, destinados à perfeição. Então, nós estamos aí em processo evolutivo. Nós alternamos a nossa vida, ora reencarnados, ora no plano espiritual. Então, nós passamos muito mais tempo no plano espiritual do que aqui como reencarnados. Porque nós reencarnamos, vivemos aqui uma média de 70, 80, 90 anos, uns menos, vai depender, né, do planejamento reencarnatório de cada um. Mas antes de vir para cá, nós estávamos no plano espiritual. E a vida no plano espiritual, ela tem uma característica diferente da vida na matéria. Porque uma dinâmica diferente, né? Uma dinâmica diferente, por quê? Porque lá nós não temos as vicissitudes do corpo, nós não temos a necessidade da matéria. Então lá, o nosso sofrimento, ele é muito mais moral, no sentido de reconhecer o quanto nós erramos, não é? Do arrependimento de coisas erradas que nós fizemos e do desejo de podermos reparar esses erros como forma de prosseguirmos evoluindo. Mas quando nós reencarnamos, a vida da matéria, ela nubla, né, a nossa compreensão. Nós não nos lembramos do passado, nós sabemos que nós estamos aqui para cumprir um planejamento, mas nós não sabemos exatamente qual é esse planejamento. E quando nós estamos lá no plano espiritual, então, fazendo esse planejamento, né, para reencarnar, nós escolhemos passar por algumas provas, por algumas expiações, por coisas que são necessárias para o nosso aprendizado. Mas lá, gente, estava muito melhor. Lá a gente não estava preocupado que tinha que pagar as contas no fim do mês, né? Que tinha boleto vencendo. Nós não estávamos preocupados que eu fui falência, porque com a pandemia eu tive que fechar e a minha empresa não conseguiu sobreviver. Lá nós não temos essas preocupações do dia a dia, da vida material. As nossas preocupações são outras. Então, quando nós estamos para reencarnar, o relato dos espíritos que reencarnam, a maioria, é de apreensão. Sabe? É medo de falir, de reencarnar e não conseguir cumprir aquilo que tinha planejado, né? Então, nós reencarnamos, estamos aqui, vivendo. De repente, vem aquele sentimento de uma saudade que você não sabe do que é. Saudade de casa. Saudade dos nossos amigos, dos nossos afetos que ficaram torcendo por nós, muitas vezes nos ajudando, né, do plano espiritual. Então, é uma saudade daqueles que nós não nos recordamos agora, mas que estão lá, são os nossos entes queridos, saudade daquele local onde nós habitávamos. Então, isso é normal. Por isso que, às vezes, a gente sente essa tristeza, né? Essa melancolia. Ótimo. Muito bem. E é como você falou no início, né, de a gente desenvolver a nossa fé, e um dos trechos, né, da fala de Jesus, e aí a gente vai ver aqui nesse pequeno capítulo, muitas coisas são faladas por Jesus, explicações sobre o porquê da nossa
né, melancolia, muitas causas são explicadas por ele, mas tem um trecho interessante que ele fala que diversas vezes nós colocamos a nossa vontade imperfeita acima da vontade de Deus, e que isso é uma das fontes da nossa infelicidade. E aí, junto com o que você falou da gente desenvolver a fé, e até que na questão 922, né, do Livro dos Espíritos, quando fala da nossa felicidade aqui na Terra, uma das características é a fé no futuro também. Como a gente desenvolver essa fé, essa confiança em Deus, né, a confiança no futuro? Como a gente pode trabalhar isso em nós? Vamos pegar lá do começo, né? Quando você cita a passagem lá da lição, que Jesus fala que muitas vezes nós não aceitamos, nós nos rebelamos, né, contra a vontade de Deus. E isso é a causa de muitos sofrimentos. E isso é muito fácil de nós percebermos. Porque, vejam só, quando então eu faço o meu planejamento reencarnatório e eu decido passar por determinadas situações que eu sei que não serão fáceis de serem vividas, mas que são necessárias para o meu aprendizado. E aí eu faço aquele planejamento. Só que quando eu reencarno aqui, o meu sentimento ele não estava bastante consolidado dentro de mim, e muitas vezes eu não aceito. Eu me revolto com aquilo que me acontece, eu acho que não existe Deus, porque se existisse ele seria injusto, porque eu não mereço isso que eu estou vivendo, né? Eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, eu não merecia passar por isso. Então, às vezes nós nos rebelamos contra aquilo que nós mesmos pedimos para Deus, para vivenciar, né? Só que nós não lembramos. Então, essa forma de nos rebelarmos contra Deus faz com que a gente passe por sofrimento, por quê? Porque eu não vou aproveitar a minha reencarnação. E aí nós vemos o caso, por exemplo, dos suicidas. Nós temos, né, um livro que é assim, eu digo que é um livro que todo mundo precisa ler, não ler, estudar. Estudar. Que é Memórias de um Suicida, psicografado pela Ivone do Amaral Pereira, ditado pelo espírito Camilo Cândido Botelho. E lá ele fala justamente isso, né? A história de Camilo e dos amigos que estavam mais próximos dele ali, todos eles se rebelaram contra a justiça divina, se rebelaram contra algo que aconteceu na vida deles, que fazia parte de um planejamento e era uma consequência dos atos deles próprios. Então, se rebelando contra aquilo, não aceitando, eles preferiram tirar a vida. Só que, na verdade, eles imaginavam que eles iam tirar a vida, e a grande decepção é que eles descobriram que não tinha como, eles não morreram. Né? Então, a gente vê isso, a consequência, né? Quando nós nos revoltamos, quando nós vamos contra o que é o correto para nós vamos colher os frutos dessa rebeldia. E aí você perguntou também, Fred, como entender isso, né? Essa vontade de Deus para a nossa vida, é isso? Isso, como desenvolver, né? Aceitar essa vontade de Deus. Pois eu penso que é uma coisa assim, nós precisamos fortalecer a nossa fé. Porque se eu tenho fé, e veja só, a fé do espírita, ela não é fé cega, ela é uma fé raciocinada. É diferente, não é aquela fé que diz assim, olha, alguém me diz que é assim, então eu acredito que é assim, eu não questiono nada, porque alguém que sabe mais do que eu diz que é assim. A fé do espírita tem que ser aquela que Allan Kardec dizia, né, que não basta crer, é preciso, sobretudo, compreender. Então, é aquela que compreende o porquê das coisas, que se indaga, que questiona, que não aceita qualquer coisa sem questionamento, sem passar pelo crivo da razão, da lógica. Então, quando nós usamos essa fé raciocinada e nós entendemos que nós, seres humanos, e tudo que existe aí na natureza, que não é criação do homem, tem que ter sido criado por algo. E se nós acreditamos que esse Criador é aquele que nós chamamos de Deus, e nós acreditamos nos seus atributos, que ele é bom, infinitamente justo e bom, né? Misericordioso, que ele nunca nos desampara, sua providência divina está sempre conosco, nós vamos nos colocar na mão desse Criador. Então, quando nós vemos aí, por exemplo, essa questão agora da Covid, eu sei que tem pessoas que estão com muito medo, não querem sair de casa, e acabam adoecendo em função de uma doença que não chegou para elas. Então, adoece mentalmente, adoece do corpo. Então, claro que nós temos que tomar todos os cuidados, não é? Nós temos que seguir todas as orientações, precaução,
mas nós não temos que ter medo. Porque se eu fizer a minha parte, se eu me preservo, se eu faço o possível dentro que eu posso para me prevenir, para não contrair essa doença. Se ainda assim acontecer comigo, eu preciso entender que faz parte de um planejamento que é melhor para mim. Por mais que eu ainda não consiga compreender nesse momento. Mas se eu acredito que Deus é meu pai e Ele está cuidando de mim, então, gente, o máximo que pode acontecer é desencarnar. E desencarnar todos nós vamos. Não é verdade? Então, quando? Nós não sabemos. Mas nós precisamos estar prontos e preparados a qualquer momento. Porque nós não sabemos quando vai ser. Então tem que ter fé, né? Tem. Fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Pois Já é. é o suficiente. Pois Já é. seria o suficiente. E olha que, gente, vocês já viram o grão de mostarda? É Muito pequenininho. minúsculo. Ivana, desânimo, tristeza, melancolia, que você já muito bem disse, são antagônicos à paz, né, à tranquilidade de espírito. E muitas vezes todas essas características é porque nós não temos essa paz interior da qual você fez referência quando Jesus nos convida a ter paz nele. Tenhais paz em mim, porque no mundo só tereis aflições, ou em algumas traduções, tereis mais aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? Acho que é uma narrativa de João, se eu não me engano. E aí a gente percebe que diante de todos os desafios, as dificuldades, os conflitos que nós vivemos no campo pessoal, no campo íntimo, já se tornam muito, muito difíceis. Mas quando isso se reporta aos nossos entes queridos, aqueles que nós amamos, porque às vezes a pessoa está bem, mas diante do sofrimento de alguém que é muito próximo, de alguém que é o seu afeto, você se torna, então, uma pessoa... Ou seja, isso dificulta um pouco. Então, como ter esse bom ânimo diante dessas dificuldades próprias, desses sofrimentos próprios pessoais, mas quando eles se estendem até os nossos entes queridos e muitas vezes levando-os, às vezes, em processos dolorosos, difíceis e às vezes até a desencarnação. Paulo, eu penso que esse é o momento do nosso testemunho. Porque se nós somos espíritas, nós acreditamos na imortalidade da alma, não é? Em todos os princípios que o Espiritismo nos apresenta, nós precisamos entender que as coisas não acontecem por acaso, não é? Então, mais do que nunca, nós precisamos fortalecer a nossa fé. E aí eu me recordo de uma outra história que está também no livro Boa Nova, eu não me recordo qual capítulo, mas é a história de Joana de Cusa, que era a mulher do intendente Cusa, que conhece Jesus e se encanta com Jesus, mas o marido é muito apegado, é romano, aquela coisa ligada ao Império Romano, e ele não aceita, né? Mas depois ela fica viúva, leva uma vida de muitas dificuldades, até que ela é levada para morrer no circo romano. E ela está com o filho, né? E aí, naquele momento, ela vê o filho ali, preso também, né? Sabia que seria uma morte trágica, e o filho diz para ela, mamãe, renuncia, porque os soldados diziam, renuncia que você se salva, né? E aí ela diz, meu filho, cale-se, é uma honra para nós, né, morrermos em nome de Jesus. Então a gente vê aí o tamanho da fé no momento da provação, porque ela não titubeou em nenhum momento de pensar assim, meu Deus, mas é o meu filho. Por quê? Porque ela tinha convicção de que aquilo era o melhor, não é? Aí eu vou pegar um outro exemplo, que eu falo que é o momento do testemunho, de nós darmos o nosso testemunho. Gente, não estou dizendo que é fácil, tá? Não é. Que a gente vai sofrer, que vai ter dor, que vai ser difícil? Claro que vai. Mas você está dizendo que é possível. É possível. Eu tenho um caso, Paulo, de uma amiga muito querida. Ela passou por uma situação que a gente não deseja para ninguém no mundo, porque é uma situação de muita dor. A filha desencarnou jovem, com 22 anos, num acidente de carro muito trágico, de uma forma assim muito trágica e inesperada, e o acidente aconteceu na zona rural. Eles tinham ido comemorar o aniversário do pai da menina, né, do marido dessa minha amiga, e tinha uma festa agropecuária numa cidade perto, as meninas, os jovens foram, e na ida aconteceu o acidente.
e a menina ficou completamente desfigurada. Só que o acidente aconteceu pouco depois da meia-noite, e a ambulância para socorrê-la só chegou amanhecendo o dia. Os pais ficaram, minha amiga ficou ao lado dela, de fora do carro, a menina dentro do carro, completamente destruído o corpo. Ela ficou a madrugada inteira com a filha aguardando virem resgatar. A menina já estava desencarnada, né? Então, essa minha amiga, ela foi destruída ali. Aquele sofrimento, eu imagino que, assim, não existe nenhum igual. Você está ao lado do seu filho, sabendo que ele não está mais ali, mas o corpo está ali, né, muito, muito ferido, muito machucado. E essa minha amiga, ela é um exemplo para mim de fortaleza, de fé, que é impressionante, sabe? Porque ela disse assim, ela disse, olha, é uma dor imensa, mas eu sei que Jesus não faz nada por acaso. A minha filha não precisava mais ficar aqui. Ela já se libertou, sabe? Então, assim, como ela é espírita, hoje ela já recebeu cartas psicografadas da menina, a menina tá ótima, tá trabalhando no plano espiritual, mas ela, o tempo inteiro, ela demonstrou uma fé tão grande, sabe, assim, uma resignação, é uma dor resignada. Então, eu fico pensando, isso é exemplo de conduta para nós, sabe? Porque é nesses momentos em que nós vamos dar o nosso testemunho. Se nós somos espíritas e acreditamos que a morte do corpo não é o fim, então é o momento de nós nos fortalecermos para ajudarmos os nossos familiares que não têm essa mesma fortaleza que nós. E, gente, é claro que nós vamos sofrer, nós vamos chorar, vai doer, né? Mas é possível. E quando uma pessoa diz pra gente assim, fulano ficou bom? Ficou muito bem, desencarnou. Aí, né, se você for usar aquela expressão, então, que morreu, aí a pessoa se assusta. Mas como ficou bom se ele morreu? Desencarnou. Lá no mundo espiritual as coisas funcionam diferente. Aliás, no mundo espiritual, né? Não é tão distante assim. É verdade. E aí, né, a gente, falando um pouco, né, de como manter esse bom ânimo, ainda continuando nisso, a gente observa, acho que muito mais hoje, por causa desse contexto globalizado, e até porque as frequências dos flagelos destruidores, né, a pandemia, teve desastres aí, tsunami, os problemas com as barragens aqui no Brasil, e também, né, muito o ambiente, né, o mundo muito conturbado com muitas coisas. Como a gente pode ter bom ânimo para enfrentar e entender essas coisas que acontecem de forma tão grande, né, que atingem tantas pessoas? Olha, Fred, para nós enfrentarmos isso com esse bom ânimo, é fundamental que nós conheçamos o Espiritismo. E conhecer o Espiritismo não é só assistir palestra, não é só assistir uma entrevista como essa numa live, isso também é. Mas conhecer o Espiritismo é estudar as suas obras fundamentais, é pegar a obra codificada por Allan Kardec, especialmente os 5 livros fundamentais, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Nesses livros nós vamos encontrar tudo sobre a lei divina, como é que funciona a lei divina, por que Deus permite que aconteçam esses desastres naturais, por que acontecem esses desencarnes coletivos, pessoas desencarnando todas juntas no mesmo evento, como por exemplo da barragem e outros. O Espiritismo, ele nos ensina, ele nos mostra a justiça divina. E a chave para essa compreensão, gente, é a reencarnação. Só a reencarnação é que explica para nós o porquê das coisas acontecerem. Porque se nós fôssemos olhar a vida só desse ponto de vista dessa reencarnação, nós não teríamos como acreditar em Deus e nem na justiça divina. Porque nós poderíamos pensar assim, por que as coisas acontecem para algumas pessoas de uma forma e para outras pessoas de outra forma, não é? A pessoa nasce saudável, bonita, inteligente, numa família bem estruturada, com todas as facilidades na vida. E o outro nasce paralítico, cego, aleijado, doente mental, numa família miserável, em condições terríveis para sobreviver. Como que Deus permite que uns nasçam de um jeito e outros de outra forma, não é? Então, só a reencarnação é que vai fazer com que a gente compreenda que nós estamos hoje colhendo aquilo que nós semeamos no passado. Tanto pode ser um passado recente dessa própria reencarnação, quanto pode ser um passado anterior de outras reencarnações.
né? Isso está lá quando nós estudamos sobre a causa das aflições, que podem ser causas atuais ou causas do passado. Então, o Espiritismo, o conhecimento do Espiritismo, ele tem, gente, o poder de nos esclarecer e, nos esclarecendo, nos consolar, porque nós compreendemos. Então, realmente, para nós conseguirmos entender tanta coisa que acontece no mundo, só estudando o Espiritismo para conhecer como é que funcionam os mecanismos da lei de Deus. Ótimo. Ivana, nós relembramos aqui quando Jesus faz referência a vencer o mundo e não vencer no mundo. O que equivaleria dizer vencer a vida e não vencer na vida? Porque quando se fala de vencer na vida, traz muito aquela característica de se dar bem economicamente, ter uma vida confortável, ter êxito nos empreendimentos pessoais de diversas naturezas, mas é muito diferente de vencer a vida, porque às vezes a pessoa vai viver a sua vida com escassez, algumas dificuldades, mas vai superar os desafios da vida, os embates da vida. E este bom ânimo nós entendemos que ele vai nos ajudar a vencer esses embates, a vencer esta vida. Você podia falar um pouco para a gente a esse respeito? Pois é. Eu penso, Paulo, que vencer a vida ou vencer o mundo, né, como Jesus fala que ele venceu o mundo, seria nós vencermos as armadilhas que o mundo nos traz. Que armadilhas são essas? São aquelas ligadas aos nossos vícios morais. Então, nós todos ainda trazemos dentro de nós os sentimentos como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a maledicência, a ira, a arrogância, né? São esses sentimentos que ainda estão dentro de nós, exatamente porque nós ainda somos seres espirituais. Digamos assim, na infância, né, espiritual, nós ainda temos um longo caminho a percorrer na nossa escala evolutiva, mas à medida em que nós vamos vencendo esses vícios morais e desenvolvendo em nós essas virtudes, como o amor, a caridade, a paciência, a benevolência, o perdão e outras mais, nós vamos aprendendo a vencer o mundo. E quando nós reencarnamos aqui, e que nós trazemos um planejamento reencarnatório, e se nós conseguirmos cumprir esse planejamento reencarnatório, exatamente como nós programamos, nós podemos dizer que nós tivemos uma reencarnação vitoriosa, e nós vencemos o mundo. O problema é que quando nós reencarnamos, como nós temos o esquecimento do passado, e que não se engane, é uma bênção. Porque às vezes a pessoa diz assim, mas o que vale ter tido tantas reencarnações se eu não me lembro? Se eu não me lembro do que eu já vivi, do que eu aprendi? Você se lembra do essencial. Os aprendizados que nós adquirimos, eles estão intrínsecos em nós. Agora, nós não nos lembramos dos detalhes para o nosso próprio bem. Porque imagina, Fred, você se casa, sua esposa tem um bebê, e aí quando você olha para aquele bebê, você identifica e diz assim, meu Deus, olha quem está chegando aqui em casa. Lembra daquele, meu bem, que no passado, né, tirou todos os nossos bens, matou os nossos filhos, fez isso, fez aquilo? Nós nunca iríamos conseguir começar de novo. Então, o esquecimento do passado é uma bênção, porque nos dá a possibilidade de renascermos numa mesma família os inimigos do passado, que agora renascem como pais e filhos, como irmãos, como cônjuges, que é uma forma de, né, que Deus tem de nós aprendermos a amar uns aos outros. Então, a gente vence quando nós conseguimos superar essas dificuldades e conseguimos realmente fazer aquilo ao qual nós nos propusemos quando reencarnamos. Nossa, se a gente conseguir isso, é bom demais. Vencer o mundo é uma tarefa, de conquista, né? Pouco a pouco a gente vai melhorando, né? De encarnação em encarnação, vai dando um passinho de cada vez. E olha, estou vendo aqui os meus amigos de Goiás, tá? O Giovanni de Jataí, vi a nossa amiga lá de Porá, que bacana, estão aqui com a gente. Que ótimo. Muito bem. E aí a gente falou algumas vezes sobre a felicidade não é deste mundo. Nessa busca da felicidade, também está ligado ao bom ânimo, né? De como a gente
viver a nossa vida aqui para vencer o mundo, né? Como a gente pode conseguir uma felicidade? Como alcançar a felicidade nesse planeta, né, de prova e expiação tão cheio de dificuldade? Pois é. Eu gosto muito de uma história que também é contada pelo nosso Divaldo, em palestras. Ele conta a história de uma colega dele, de repartição, quando ele trabalhava, né, ainda. E essa colega, ela tinha muitos sonhos, ela tinha muitas coisas que ela queria, né? Então ela comentava assim, olha, eu quero muito ser feliz, mas eu realmente só vou conseguir ser feliz, falava com o Divaldo, né? O dia que eu conseguir comprar um carro, Divaldo. Porque veja você, eu fico lá no ponto de ônibus, eu entro num ônibus lotado, demora, né? É uma dificuldade para eu ir da minha casa para o meu trabalho e tal. Se eu tiver um carro, nossa, aí eu vou ser muito feliz. E aí ela conseguiu comprar o carro. Aí Divaldo diz para ela assim, bom, e agora? Agora você está feliz? Aí ela diz assim, olha, tô feliz, mas assim, Divaldo, eu moro de aluguel, né? Então eu preciso comprar uma casa. Eu vou ser muito feliz quando eu tiver minha casa. E aí ela comprou a casa. Mas aí ela continuava não estando feliz porque ela precisava achar um companheiro, um marido. Aí ela se casou. Mas aí ela precisava dos filhos. E aí ela precisava ver os filhos se formarem. Então é aquela pessoa que ela está sempre jogando a felicidade para o futuro e condicionada a alguma coisa que possa acontecer. Então, poxa vida, eu só vou ser feliz se eu conseguir mudar para a praia, que é o meu sonho, sabe? Mas vai que isso não acontece, né? Então, o desafio de nós sermos felizes é nós termos conosco esse sentimento de felicidade, independentemente do que esteja acontecendo em volta. E eu não estou falando daquela felicidade esfuziante, não. Porque às vezes a gente pensa assim, mas peraí, eu acabei de perder um ente querido agora, né? Desencarnou o filho, o marido, como é que eu vou ser feliz? Não. Nesse momento é o momento de nós cultivarmos, sim, o recolhimento, né? É normal que nós nos sintamos tristes, mas, gente, é o sofrimento resignado, é a dor resignada. Porque aí essa felicidade interior, ela traz para nós a resignação. Então, por isso que é importante, né, que nós cultivemos esse sentimento de resignação para enfrentarmos as dificuldades, porque nós sabemos que a felicidade mesmo não é deste mundo, Jesus já falou. Então, nós não vamos viver a vida sem nenhum problema. Nós vamos ter problemas. Mas que nós saibamos lidar com esses problemas de forma a superá-los com menos traumas, com menos dificuldades, com menos dor. É o nosso desafio. Não quer dizer que é fácil. De novo, eu repito. Mas é possível. Aliás, Ivana, nós percebemos que este é o objetivo da vida. Nós fomos feitos por Deus com essa destinação, com esse objetivo. Não há outra possibilidade. Nós não podemos considerar outra possibilidade. Há poucos dias nós fazíamos um estudo virtualmente também numa casa espírita. Acho que a Ivana está... Caiu aí. Eu acho que eu tive um problema com a imagem. Eu vou tentar resolver aqui rapidinho. Vê se conecta novamente. Tá. Mas vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos te ouvindo. A gente pode, enquanto você tenta aí, a gente vai falando. Acho que o áudio está ok, né? Uhum. Não, tá tudo certo. Só a imagem mesmo. Você está okay. Nos ouvindo bem? Sim, eu estou ouvindo bem. Então dá para ir seguindo enquanto você tenta restabelecer a imagem. Isso. Ok, então voltando aqui ao nosso raciocínio, nós falávamos então a respeito, há poucos dias, de que tudo que existe de bom na vida, todos os valores e todas as conquistas, sem dúvida nenhuma, são fruto do esforço e que vai culminar nessa felicidade. Só que muitas vezes, Ivana, essa felicidade ela é buscada no lugar errado, e por isso é que nós muitas vezes nos frustramos. Não, eu não sou feliz, mas será que é porque muitas vezes a busca dessa felicidade não está equivocada? E aí a gente relembra a questão, você falava da felicidade, eu fui buscar aqui, na questão 922 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec faz referência a essa felicidade que
que seria tão necessário para que a gente pudesse viver bem, e eles então referenciam 2 pontos de vista, do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. E aí você poderia falar um pouco para a gente a esse respeito, por favor. Ok. Eu estou tentando reiniciar aqui a minha câmera para ver se a gente resolve, mas enquanto isso nós vamos falando. A questão, Paulo, é que nós ficamos pensando o seguinte: o nosso conceito de felicidade, ele está muito ligado à vida material. Então, nós nos sentimos felizes, por exemplo, quando nós temos bens materiais. Se eu tenho, por exemplo, uma boa casa, se eu consigo trocar de carro com frequência, se eu consigo viajar de férias com a minha família. Então, assim, nós colocamos a felicidade em torno dos bens materiais e das conquistas do mundo, né? Então, por exemplo, eu sou feliz se eu consigo arrumar um emprego que me pague muito bem, né? Que eu consiga ter um bom salário. Eu sempre vou condicionando as coisas do mundo. Só que, na verdade, as coisas do mundo, nós temos que lembrar que são bens materiais e que nós não vamos levá-los conosco, né? E que passam, né? Passam. E outra coisa, né? O que eu tenho hoje, eu posso não ter amanhã. Isso. Não é? Conseguimos voltar a imagem aí? Isso, ok. Então, o que eu tenho hoje, eu posso não ter amanhã, não é? Porque os bens, eles são transitórios. Quantas histórias nós sabemos de pessoas que tinham fortunas e, de repente, perdem tudo, não é? E outra coisa, eu posso ter fortuna, eu posso ter todos os bens, eu posso ter títulos, né? Eu posso ser pós-doutor em alguma coisa, eu posso ter fama, eu posso ter posição social, mas eu também estou sujeita a adoecer, não é? Nós vimos agora, por exemplo, com a Covid, que é uma doença democrática, né? Não existe isso, a doença chega para todo mundo, né? Qualquer um. Então, nós, independente disso, nós estamos sujeitos também à influência da vida material, né, que nos cobra com a doença do corpo, com a doença da mente, com as dificuldades nos relacionamentos. Então, quando nós aprendemos a valorizar a verdadeira felicidade, nós vamos entender assim: nós podemos ser pobres, não termos uma casa boa, não termos nem casa, não termos um bom salário, não termos nem salário, temos apenas o mínimo para viver, mas nós podemos ser felizes, porque nós temos as pessoas que nós amamos, às vezes, do nosso lado, né? Ou muitas vezes não temos também. O poema da gratidão de Amélia Rodrigues, ela fala, né? Que se não tiver nada, se não tiver nem mesmo um teto sobre a cabeça, se não tiver, não é, onde se deitar, ainda assim nós vamos agradecer a Deus. Então, nós precisamos colocar a felicidade onde ela realmente deve estar. No lugar certo. No lugar certo, porque nós não vamos levar nada desse mundo a não ser aquilo que nós conquistamos, né? Com os sentimentos, com o conhecimento. Os espíritos, eles muito bem dizem, que não desconsiderando a felicidade do ponto de vista material, porque ela é importante, ela vai nos proporcionar bem-estar, sem dúvida nenhuma. O grande problema é naquele velho ditado que os antigos diziam, quando nós colocamos todos os ovos na mesma cesta. E se a cesta cai, quebra todos os ovos. Então, assim nós procedemos quando nós depositamos toda a nossa felicidade nas coisas materiais. E as coisas materiais vão se quebrar mais cedo ou mais tarde, né? Então, eles fazem referência à fé no futuro e à consciência tranquila, que são dois aspectos que têm que ser considerados para essa felicidade do ponto de vista espiritual, porque sem essa fé de que haverá um futuro melhor do ponto de vista espiritual e, consequentemente, ter a consciência tranquila. Exatamente. Isso é o mais importante, né, Paulo? E é claro que é muito justo que nós busquemos, por meio do trabalho, que nós busquemos, sim, as recompensas. Não é errado nós queremos ter uma boa casa, não é errado nós queremos viajar de férias, nada disso, faz parte da lei do trabalho, né? É isso que move o progresso, essa sede por conquistas, descobertas e tal. O problema é justamente o que você falou, é que se eu foco somente nisso, e aí eu esqueço que eu sou um espírito vivendo uma experiência corporal, e eu me esqueço disso e acho que a vida é só isso aqui,
aí sim, aí nós teremos problemas, né? Porque quando desencarnarmos, nós não vamos levar os bens materiais, e o que que nós levaremos conosco, né? É verdade. E aproveitando nessa discussão sobre esse lado material e esse lado espiritual, no capítulo, né, falando sobre bom ânimo, Jesus, né, destaca, é muito importante, que ele fala da hora, né, a hora comum, a hora do nosso trabalho, fala da hora do descanso, que a gente tem à noite e ao amanhecer, e fala que a gente, nesses dois tempos, que a gente pode dedicar um pouco a semear, né, semear esse bom ânimo, a semear boas palavras, a semear para os outros também esse bom ânimo, né, essa fé, essa esperança. Pode falar um pouquinho sobre isso, né, da gente nos tornar uns semeadores, como isso pode nos ajudar nessa felicidade. Com certeza, né? Olha, é unânime. Todas as pessoas que fazem algo em benefício de alguém têm esse sentimento gratificante, né? É uma alegria de poder fazer o bem, de levar uma palavra de conforto, de esclarecimento, de acolher uma pessoa que está precisando. Então, nós precisamos buscar aquilo que nos é recomendado de sermos as cartas vivas do Evangelho. Então, é exatamente isso, né? É aproveitar em todas as ocasiões na nossa vida, nós darmos o testemunho da nossa condição de servidores do Cristo, né? De espíritas cristãos, no sentido de nós levarmos esse bom ânimo. E quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que a gente vai sair doutrinando as pessoas, não é isso. Porque, primeiro, que o Espiritismo nem é proselitista, nós não queremos converter as pessoas. Nós queremos, sim, mostrar na prática que o Espiritismo fez um bem danado para nós, que hoje nós somos pessoas diferentes, e aí a pessoa vai se interessar e vai dizer assim, mas que doutrina é essa que você professa, em que eu não te vejo mal-humorado, você está sempre sorridente, você está sempre gentil, você não perde a compostura, né? O que é que acontece? Você está sempre otimista? Então é isso, né? É colocar em prática no dia a dia. E outra coisa, aproveitar os momentos. Nós estamos aí nessa pandemia e com o fechamento, né, físico dos centros espíritas, em função da necessidade, nós vimos o movimento espírita todo ir para a internet. Gente, isso é o lado bom da pandemia. E nós sabemos que quando as coisas voltarem ao normal, vai ser um normal entre aspas, porque não vai ser mais como antes. Né? Muita coisa vai mudar. E olha que coisa boa. Nós estamos hoje, né, separados fisicamente, mas juntos batendo esse papo, sendo acompanhados, né, por tantas pessoas que estão aqui conosco. Isso, gente, é o que a tecnologia nos proporcionou e que nós começamos a usar de maneira efetiva por conta da pandemia. Olha que coisa boa, né? Muito interessante a gente observar que as casas espíritas cerraram as suas portas provisoriamente, temporariamente, mas o espiritismo abriu um horizonte, percebendo que muitas pessoas hoje têm acesso à informação espírita através das redes sociais, que é muito aberto, é muito disponível. Então, tem se falado muito e tem se comentado muito a respeito desse ponto, que as pessoas estão tendo a informação espírita sem necessariamente se tornarem espíritas. Eu sempre digo que as pessoas chegarem à casa espírita, irem à casa espírita, não significa muita coisa, não. Porque, às vezes, a pessoa vai chegar à casa espírita e ela não vai conseguir assimilar a essência da doutrina espírita, que é realmente buscar o entendimento da doutrina espírita. E, através dessas lives, desses estudos que têm acontecido, isso no Brasil inteiro, eu acho que é âmbito de mundo, né? Nós vimos o Divaldo cumprindo a sua jornada na Europa normalmente. Inclusive, ele vestiu paletó, gravata, ou seja, ele fez as palestras como se ele estivesse na Europa, visitando a Europa, mas sem sair da mansão do caminho. Então, a gente vê que são tempos diferentes, né? Sem dúvida nenhuma. Mas eu gostaria, Ivana, para que a gente estamos caminhando agora já para o encerramento, né, Fred? Me parece? Falta pouquíssimo tempo aí. Mas falando, você já repercutiu com a gente aqui a questão do Consolador prometido por Jesus, que nós
entendemos ser Jesus de volta através da doutrina espírita, ou seja, o Consolador prometido. E é importante destacar que quando Jesus faz a promessa da vinda do Consolador, o Espírito da Verdade, ele faz, tem 3 pontos importantes que eu gostaria que você comentasse para a gente. Quando ele fala de recordar o que ele havia dito, significa relembrar a mensagem dele, que um dia foi ensinada, e se ela precisava de ser recordada é porque teria sido esquecida de algum modo, nos ensinaria todas as coisas, e aí esse todas as coisas é muito interessante a gente entender isso, e finalmente ele fala que esse Consolador ficaria eternamente conosco. Então eu acho que isso caracteriza muito bem esse Consolador prometido por Jesus. A gente queria entender um pouco mais essa conexão, desse entendimento com essa necessidade de termos bom ânimo diante desses desafios. Pois é, Jesus, quando esteve conosco, nós ainda não tínhamos condições de compreender a sua mensagem, né, na sua profundidade. Por isso que ele usou uma linguagem muito simbólica, alegórica, né, para que pudesse atingir a todas as pessoas, né, dentro do seu nível de compreensão. E quando ele promete o Consolador, e ele diz que o Consolador diria tudo aquilo que ele havia dito, nós observamos que o Espiritismo, ele é completamente coerente com os ensinamentos de Jesus. Nós não encontramos nada na doutrina espírita que choque, que confronte com o que Jesus nos ensinou. Pelo contrário, nós encontramos lá no Evangelho de Jesus várias referências que nos dão essa certeza de que é realmente o Espiritismo esse Consolador prometido. Então aí Jesus disse, né, que ele ficaria eternamente conosco, que ele nos diria todas as coisas, né, ensinaria tudo que eu disse e muito mais. Então, o Espiritismo, ele vem levantando esse véu sobre os ensinamentos de Jesus para facilitar a compreensão, porque ainda depois de 2000 anos da vinda do Mestre, nós ainda temos dificuldades para interpretar os seus ensinamentos. E o Espiritismo vem nos ajudando a interpretá-los de uma maneira muito lógica, muito clara, muito coerente. Então, aí nós compreendemos o que Jesus realmente quis dizer com aquilo, né? E aí nós vamos lembrar que o Espiritismo, diferentemente das 2 grandes revelações anteriores, né, a de Moisés e a de Jesus, o Espiritismo, como sendo essa terceira revelação, ele tem uma diferença muito interessante, porque a primeira revelação ela foi personificada em Moisés, a segunda revelação em Jesus, e a doutrina espírita, como terceira revelação, ela é a doutrina dos espíritos, ela não está personificada em uma pessoa. Então, não é o espiritismo de Allan Kardec, é o espiritismo dos espíritos, porque Allan Kardec tem um mérito gigantesco, fez um trabalho maravilhoso, codificando o que os espíritos disseram, mas a doutrina, ela é dos espíritos. Tanto é que ele usou um pseudônimo, não o nome dele próprio, para que as pessoas não confundissem a obra, né, entendendo que era dele, já que ele tinha um nome já muito respeitado, estabelecido na época. Então, Paulo, com tudo isso, nós ficamos observando o seguinte: por que não ter bom ânimo? Se nós estamos observando que Jesus, que segundo os Espíritos nos dizem, é o nosso governador espiritual, cuida da evolução do nosso planeta, cuida de nós. É o nosso irmão mais velho, que já evoluiu. É o nosso guia e modelo. Então, se Jesus está tomando conta de nós, e Deus é aquele Pai que Jesus nos apresentou como sendo um Pai de justiça, de amor e de bondade, por que não temos bom ânimo? Porque somente um futuro maravilhoso nos aguarda. Agora, para que nós possamos ter esse futuro maravilhoso, depende de cada um de nós, do que nós estivermos fazendo hoje, das nossas vidas, dessa nossa reencarnação. Bom, Ivana... Fred, antes de você falar, é só registrar aqui, muitas pessoas têm se manifestado, mas não deixarmos de registrar a Melissa Tortoriello, que é a âncora do nosso programa, hoje está de folga, né? Jesus deu folga para ela hoje, e aí ela manifesta aqui gratidão à sua participação, e agradecendo e parabenizando pelo excelente estudo. Obrigada, Melissa, um abraço. Bom, a gente, né, vai... O tempo passa rápido, a gente vai chegando ao finalzinho do nosso programa. A gente gostaria de agradecer muito a sua presença, por ter aceitado o nosso convite, e hoje
nos brindado com seu ensinamento, né, sobre o bom ânimo, nos incluindo a várias reflexões, para que a gente possa, né, melhorar a nossa vivência, né, enfrentar melhor as dificuldades que certamente irão nos alcançar, mas que a gente, com fé e compreendendo, né, a vontade de Deus, estudando bastante, a gente vai seguir, né, sempre um caminho correto e avançando. É Muito isso obrigado. mesmo, Fred. Muito obrigada, viu? Agradeço ao convite, a oportunidade. E olha, meus irmãos, a vida é linda, vale a pena viver. Tenhamos fé na vida e sigamos firmes aí, em frente. Ok, Ivana, eu desejo agradecer a você por ter acolhido o nosso convite e quero fazer aqui no ar, porque para recusar um convite no ar, né, diante de tantas testemunhas, vai ser mais difícil. Né? Então, logo que passar todo esse processo que nós estamos vivendo, que você esteja conosco aqui em Barbacena, para que a gente possa fazer uma jornada aqui no final de semana. Nós vamos organizar isso logo depois que passar esses momentos aí, para que você esteja conosco fisicamente, presencialmente, para a gente fazer um bom trabalho. E você está, então, no nosso programa Seara Espírita ao vivo, lá na Rádio Correio, tá bom? Nossa, Então, Paulo, com desejo certeza. agradecer. Convite aceito com muita alegria, viu? E até lá a gente já pode se abraçar, né, gente? Porque é tão gostoso a gente abraçar os irmãos, né? Uma coisa que a gente sente falta. Estaremos juntos em breve, se Deus quiser. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria de agradecer, né, a todos que acompanharam a gente, o Romeu Alves, a Melissa, a Rita Castilho, a Ana Maria, lá de Goiás, de Porá, o Giovanni, também de Goiás, de Jataí, a Neila Borges, a todos vocês que nos acompanharam, que irão nos acompanhar, né, futuramente, tanto pelo Facebook, que o programa fica disponível para você acompanhar a hora que você quiser, relembrar, reassistir, para ir absorvendo cada vez mais. Vai estar disponível amanhã no YouTube, no nosso canal Ame Barbacena. Lá também você encontra todos os programas que já foram gravados. E sábado vai estar ao ar pela Rádio Correio da Serra. Então fica o convite para acompanhar e também o agradecimento por estarem nos ouvindo. Uma boa noite a todos, que todos tenham uma excelente semana, de muitos trabalhos no bem, que sejam inspirados e iluminados pela espiritualidade. Boa noite. Que assim seja. Boa noite.